está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta aqui pela telinha da Band, e a reprise você já sabe, é pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No primeiro bloco do programa de hoje nós vamos conversar com o presidente do PEN no município de Parnamirim, pré-candidato a prefeito, o pastor Sandoval, que já está aqui conosco. Pastor Sandoval, muito obrigado por estar conosco no programa de hoje. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Obrigado a você, Pedro Júnior. Obrigado a Tiago, a todos que fazem essa audiência tão imensa aqui no estado, né? E que Deus possa cada dia mais fazer com que a Band ela possa crescer no Rio Grande do Norte, porque ela está em boas mãos. Muito obrigado, pastor Sandoval. Pastor, lá no município de Parnamirim, as pessoas, os líderes políticos resolveram antecipar as eleições. Esse ano não tem eleição, mas as pré-candidaturas já estão nas ruas, na boca do povo, como se diz lá. E o senhor confirma, vai ter a convenção no dia 11 de julho do PEN, que é o Partido Ecológico Nacional, cujo presidente estadual é o advogado Luiz Gomes. E eu queria perguntar para o senhor, é para valer? O senhor é pré-candidato? Com certeza, com certeza. A nossa candidatura, como eu disse naquele dia, é uma candidatura já estudada, é uma candidatura trabalhada. Há 12 anos que a gente tem visto o sofrimento da população de Parnamirim e a gente vem trabalhando através do PRONAF esse tempo todo. A gente nunca teve, como diz assim, a gente nunca teve uma vontade própria de uma candidatura, mas sim pela forma que a gente vê o que se desenvolve hoje a política da cidade, uma política de um grupo, não uma política ao interesse do povo, uma política em interesse de um grupo. Então a gente tem um grande trabalho na cidade de desenvolvimento, a gente sabe os pontos de Parnamirim, onde na realidade está naufragando, onde na realidade a política não chega às pessoas mais humildes, as políticas públicas não chegam e muita coisa deixa a desejar na saúde, na educação, que são os principais focos, né, hoje da gente ver o crescimento de uma população através de uma educação. E como é que surgiu a ideia da candidatura? Como é que é o nascedor dessa candidatura? Explica um pouco para a gente. Certo. De acordo com o trabalho que o PRONAF tem feito em cada bairro e a visão, nós temos um tema chamado Educação Política, que nós trabalhamos com a comunidade e vendo a necessidade da população, vendo assim, isso foi uma iniciativa propriamente dos bairros, das pessoas dos bairros, de um grupo de pastores, que nós temos 15 pastores, que não trabalhamos numa placa de igreja, uma religião, que trabalhamos educação política, ou seja, conscientizamos o povo o que é a política, é a gerência do bem. Você vai ver que hoje as pessoas elas não têm noção do que é a política. Todo mundo vai para uma política com o objetivo de ter um cargo, de estar no poder, etc. Quando na realidade o nosso desejo da política é uma outra coisa, é ver a política como algo junto à religião, junto a Deus. Porque no Antigo Testamento você vai ver que Deus colocava os reis para governar. Quando os reis não estavam obedecendo os profetas, Deus mandava o profeta ungir outra pessoa rei no lugar daquelas pessoas, porque elas não estavam governando bem o povo. Se você vai ver já no Novo Testamento, a gente vê nas igrejas primitivas, lá em Atos, a Bíblia falando claramente como era o governo daquele povo, era o governo dos discípulos. O pessoal vendia suas propriedades, fazenda e ia morar junto naquelas pequenas comunidades de base, onde ali tinha tudo em comum, as pessoas viviam a vida de um do outro. Depois Jesus vai nos mostrar isso através do amor. Ele manda a gente amar as pessoas mais humildes. Jesus come com pecadores. Chega ali os fariseus censurando Jesus, porque Jesus come com pecadores. Jesus diz, os bons não precisam de médico, mas os doentes sim. Então a gente entende que a política ela tem que ser uma política da justiça. Quando não se trabalham as pessoas mais humildes, quando não se trabalha realmente o ser humano, a pessoa, que o que tem valor é o ser humano. O que tem valor não é as construções, o que tem valor não é aquilo que desenvolve. Eu dou um exemplo da educação. A educação, no Brasil, mas vamos falar da nossa cidade, da nossa família Parnamirim, a educação do país, a gente vê que é greve direto, não tem uma educação de qualidade, não se tem uma formação dentro da educação, porque na realidade o interesse é construir prédios, é construir escolas, é construir colégios, mas não há um interesse um exemplo, de pagar bem ao professor, de olhar para o pessoal, que na realidade é quem constrói a verdadeira educação. A gente vendo todos esses pontos na cidade de Parnamirim, uma cidade que avançou muito. Parnamirim, você sabe que hoje é uma
cidade das que mais cresce no país. No Rio Grande do Norte é a primeira. No país é uma das 3 que mais cresce. Então, Parnamirim, ela cresceu demais, mas Parnamirim, ela não se desenvolveu. Eu já escutei 2 debates essa semana, alguém falando que Parnamirim não é mais uma cidade dormitória. Eu acho que essas pessoas moram em outro país, ela não mora no país, para ela vir dizer. Parnamirim, 62% da população que a gente conversa, elas trabalham fora de Parnamirim, na Zona Norte, elas trabalham em Ceará-Mirim, elas trabalham em Macaíba, elas trabalham em São Gonçalo, elas trabalham fora de Parnamirim. Elas não trabalham em Parnamirim. Se você olhar, Parnamirim, ela cresceu muito, mas ela perdeu as empresas. Parnamirim perdeu 74 empresas e muito mais agora recente. Está perdendo a Bonô. Parnamirim perdeu o aeroporto. Para o crescimento de Parnamirim, é para Parnamirim crescer juntamente com o setor empresarial. Parnamirim caiu. Parnamirim não ganhou empresas. Se você olhar quais foram as empresas de grande porte que Parnamirim ganhou, na realidade nenhuma. Quer dizer, essas pessoas não moram em Parnamirim para conhecer a situação de Parnamirim. Ou então, eu não sei de onde elas estão buscando. Pastor, geralmente quando eu converso com as pessoas sobre política, sinto uma grande rejeição por parte da população. E coloca como se a política quase como sinônimo de um palavrão, que eu não vou nem dizer aqui. Mas, e o senhor, como é que o senhor sente isso? Tem essa rejeição a ideia de participar da política? Muito boa pergunta você fez. É muito interessante falar sobre isso. A política é a gerência do bem comum. A política não tem nada a ver com os politiqueiros. Mas as pessoas estão meio que enojadas da política. Exato, e com razão. E com razão. Mas aí eu pergunto, sábado nós tivemos um grande encontro de pastores em Parnamirim, na Câmara Municipal, no qual convidamos as autoridades, os vereadores, etc. A maioria não foi, só foi Ricardo Gugel. Justamente convidamos os pastores para a gente debater esse tema político. Porque na cabeça de muitos ministros de Deus, a política é coisa do diabo. A política não é coisa do diabo. Ora, o errado somos nós que elegemos pessoas que não têm dons, ou pessoas que não estão preparadas, ou pessoas que não têm vontade de trabalhar pela população, pelas classes mais carentes, ou seja, a igualdade, no mínimo, a gente sabe que não chega à igualdade, mas no mínimo trabalhar aquilo que é importante, porque eu acredito, se você hoje perguntar para Parnamirim, o que é mais que as pessoas desejam em Parnamirim, o que mais é necessário na política de Parnamirim, qual o maior milagre de Parnamirim, eles vão dizer que é acabar com a violência. Então, as pessoas têm a política como algo, a política é isso, a política é aquilo, vocês sabem até os palavrões que dizem hoje com a política, mas a política não é nada disso. Se você botar pessoas de capacidade, se você botar pessoas que realmente têm o interesse de acabar com isso aí, que vão para lá pensando no governo do povo, se você unir, se você organizar os bairros, se você começar a organizar os bairros e mostrar que os bairros é uma família, a rua é uma família, que todos nós devemos ter o interesse daquilo. Do meio do povo tem muita gente boa que pode ser política. A política não é essa nojenteira que diz. Como é que o senhor vê a campanha de Parnamirim, a próxima campanha de 2016? Nas últimas 2 campanhas tinha o grande eleitor, que era o deputado Agnello Alves, que já não está mais conosco. Verdade. E tinha o grande opositor Agnello, que era Gilson Moura. Esse tem um prejuízo de imagem, não deve estar na próxima campanha, pelo menos como protagonista. Será uma campanha diferente sem esses 2 atores? Com certeza, muito diferente. Primeiro, falar de Agnello é dizer assim, eu não entendo porque as pessoas, elas querem se favorecer de alguém, eu acho que você é capaz. Se você entra numa campanha, você está entrando porque você sabe trabalhar, ou seja, você tem estudado a cidade para você fazer uma boa administração. Eu acredito que ninguém pode se espelhar em governo de ninguém. Eu nunca iria para uma campanha, como eu vejo a campanha do prefeito atual, ou seja, se eleger com a sombra de Agnello, se eleger com a sombra de alguém. Se você tem capacidade de trabalhar, você não precisa se espelhar em ninguém, vocês têm que fazer o seu governo e conquistar as pessoas dentro do seu governo na honestidade do seu trabalho. Então, o que acontece? Eu não acho que Agnello, por ter falecido, um grande respeito à família dele, mas eu não acho que Agnello, por ter falecido, isso vai favorecer a OAB na campanha política. Eu acho que é o trabalho de cada um que tem que favorecer. Se hoje está havendo essa rejeição contra alguns candidatos, é porque, na realidade, não se foi trabalhada a cidade. Eu acho que quando o político ele trabalha com a sua visão, com a visão do homem, ele perde a visão de Deus e ele não trabalha para uma cidade onde alcance o maior número de pessoas naquilo que você desenvolveu na cidade. Ok. Pastor Sandoval, muito obrigado por estar
conosco. Lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, que está trazendo justamente uma matéria sobre a Parnamirim pós-Agnello. Muito obrigado. Certo, obrigado a você. A você que nos acompanha, muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Até amanhã. Obrigado. E tenha um ótimo e produtivo dia.